Sabe quando a gente fica se sentindo impotente por causa daqueles nós que não sabemos como desatar e permanecemos cheios de mágoas de nós mesmos, dos outros e das circunstâncias? Ninguém está livre, né? Mas você pode se surpreender com o que eu tenho para te mostrar hoje. Vem comigo que eu vou te contar como eu fiz um câncer de pele. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga, apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de compartilhar alternativas que nos capacitem a mudar de realidade. Se você é uma daquelas pessoas que já percebeu que se não fizer algo por si mesmo, nada vai mudar, é importante me acompanhar até o final. O fato é que, para conseguirmos desatar os nossos nós, nós precisamos ir pelo caminho mais curto, mais rápido e mais preciso que existe, que é praticar a espiritualidade. E isso significa melhorar a si mesmo. A surpresa é que, curiosamente, o mundo à nossa volta também começa a dar sinais de melhora. Ou seja, nós precisamos primeiro de um propósito, por exemplo, esse de desatar os nós, mas gerando a intenção de verdade para valer mesmo. E segundo, precisamos de autoconhecimento, que é o único caminho para conseguirmos a libertação desejada. E então precisamos de ferramentas, de informações e de recursos apropriados. Caso contrário, a gente vai continuar batendo a cabeça e nada muda. Porque a gente não consegue resolver uma situação só porque quer, não é? Tem até um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. É por isso que passamos a vida sem conseguir desatar os nossos nós. Aliás, eles se apertam cada vez mais, tornando a nossa vida um desprazer e ainda culmina numa montanha de doenças, de perdas. Mas não foi esse exatamente o nosso sonho. Não é verdade? Podemos voltar atrás? Não. Fazer um novo começo? Sim, claro. Mas aí nós precisamos de estudar, de encontrar um caminho, um método e um mentor, como eu sempre digo. E sempre falo também que se você não gosta de estudar, eu gosto. E ainda tenho a missão de compartilhar o que eu aprendo. E assim eu facilito a sua vida. Você pode aceitar ou não o que eu digo, acreditar ou não. Mas se alguma coisa que eu disser aqui fizer sentido para você, experimente aplicar na sua vida e veja os resultados. Provavelmente valerá a pena. Mas não é aplicar só por um dia. É aqui que muita gente se engana. É preciso ter consistência para criar um hábito novo se quiser mudar as circunstâncias. É fazer dessa prática uma prática diária. Mas vai que você queira saber mais sobre alguma coisa que eu digo aqui. É só deixar sua pergunta nos comentários para que eu possa te responder em outro vídeo. Então, eu estou falando aqui com todas as letras que praticar a espiritualidade nos leva a conseguir resultados satisfatórios nessa busca de desatar os nós da nossa vida. Mas eu quero deixar claro também que eu estou falando de espiritualidade e não de religião, porque são coisas bem diferentes. No entanto, pode ser que eu use algum conceito religioso, como eu faço sempre, né, que expresse uma verdade espiritual para gerar maior esclarecimento para você. Bem, então vamos perguntar de onde foi que surgiram os nós que amarram a nossa vida e que nos tiram a fé, a esperança em dias melhores e muitas vezes nos tiram até a vontade de viver. O fato é que cada um de nós tem um amontoado de experiências desde o nascimento, experiências boas, experiências más, que vão formando a nossa personalidade. Sem exceção, uns mais fortemente que outros, todos nós carregamos uma criança interior ferida, um senso de vitimismo, e, por causa disso, um balaio de mágoas e de acusações. Pode reparar, nosso dedo sempre aponta para alguém ou para alguma circunstância. Mas olha que ótimo, se a gente parar um pouquinho e refletir,
conversar com a gente mesmo sobre a questão em destaque no momento, as chances são de que ela diminua de tamanho e até ganhe novos significados, que é exatamente o que nos interessa. A prática espiritual começa assim, com a gente se voltando para dentro e refletindo sobre o nosso momento. E tratar a questão por todos os lados. Sabe por quê? Porque muitas perguntas poderão surgir, então é hora de filosofar, buscar respostas, explicações e entendimentos. É aí que a primeira portinha se abre, a da consciência, e ela começa a se ampliar com perguntas tipo assim: o que terá levado tal pessoa a agir daquela maneira? Será que eu fui mal interpretada no que eu disse? Nossa, mas também eu não precisava ter dito aquilo. E se tivesse agido diferente? O que seria melhor para fazer agora para resolver isso? O que eu ainda não percebi que preciso perceber? Ou como isso pode melhorar? E se eu tivesse me esforçado mais um pouco? Ou então, por que eu insisti tanto tempo nisso? Ou, quem sabe eu me precipitei naquele gasto? Será que eu estou fazendo mesmo a coisa certa? Então, percebe que através de um diálogo interior sincero a gente pode mudar tudo? Porque a gente começa a se conscientizar de coisas que a gente não tinha percebido antes, e isso faz mudar tudo. Porque se você reparar bem, atrás desses nós, atrás de uma porta que não se abre, de uma doença que não se cura, sempre terá uma raiva não resolvida, uma mágoa guardada, seja de nós mesmos, seja de alguém em particular, seja de uma situação e até mesmo de um local. Um arrependimento, uma culpa. Eu mesma fiz um carcinoma. Uma ferida que não cicatrizava e só aumentava. E foi pela mágoa de mim mesma por não ter concretizado uma decisão que eu havia tomado. Mas o fato é que eu passei muito tempo me sentindo dividida entre duas situações e acabei adiando meu projeto particular. Mas doeu, viu? Doeu muito. Agora, me conta nos comentários se você já passou por alguma situação assim e se percebeu a relação de uma coisa com a outra. A ficha caiu para mim bem depois da cirurgia que eu fiz. E aí, analisando bem a situação, ficou muito claro para mim uma coisa. De acordo com o meu mapa numerológico natal, justamente eu vim para aprender a equilibrar a energia do dar e receber. E adivinha? Tive circunstâncias trazidas pela vida nas quais eu não soube resguardar meus projetos pessoais e eles praticamente foram parar no fundo da gaveta. Você se identifica com isso? Então, foi de uma forma bem escancarada, mas que eu não tinha percebido naqueles anos todos em que eu precisei de me dedicar a questões familiares. Estavam exatamente as oportunidades de realizar esse aprendizado que eu deveria realizar. Mas as responsabilidades assumidas falaram mais alto que as minhas necessidades e projetos pessoais. Assim, no decorrer dos anos, tive alergias de pele, tive asma, resultados do sufoco da energia de expansão que eu também trago, e naturalmente de raivas e de mágoas que eu fui acumulando. Por último, então, veio o carcinoma. Então, veja, tem esse aspecto interessante que a gente se sentir culpada, até de forma inconsciente, porque, no fundo, a gente sabe que raiva, mágoa, são uma traição ao nosso ser divino, que é puro amor, que tudo perdoa e que fatalmente nos levará ao perdão e à reconciliação, que a gente não quer fazer, porque está com o nariz torcido, com o coração magoado, seja com a gente mesma, com os demais ou com as circunstâncias. O que eu descobri foi a culpa e a mágoa de eu mesma ter me deixado para trás, valorizando muito mais a obrigação. Mas a gente aprendeu a dar o sangue, a se punir, em vez de se compreender, de compreender os outros, as circunstâncias.
A gente prefere continuar se punindo e punindo aos demais em vez de tomar a coragem de mudar a realidade. Isso gera mágoas ainda mais profundas, nos separando ainda mais de nós mesmos e dos outros. Por isso a nossa vida para, por isso as portas se fecham e o nervosismo e as perdas tomam o lugar da energia, da celebração, que é a cura para todos os males. Vou repetir, a alegria e a celebração são a cura para todos os males. Muitas vezes, a gente não quer enxergar nossos pontos escuros porque o ato de se acusar dói, como eu já disse. Porque no pano de fundo encontramos o orgulho de não voltar atrás numa decisão, a prepotência de julgar e condenar, inclusive a nós próprios, encontramos a rigidez e a teimosia e a recusa em nos transformar. Queremos que os outros se transformem para a nossa vida melhorar. Isso é uma loucura, porque ninguém vai melhorar só para melhorar a nossa vida. E atrás disso tudo, a raiva e o medo estão lá. O medo de ter que reconhecer um erro, uma falha, o medo de tomar novas atitudes, de ter que enfrentar consequências inesperadas. Mas e se a gente se render? Se nos tornarmos mais brandos, mais leves, e se a gente compreender, entender nossas próprias fraquezas, sair dos julgamentos, das condenações. Já pensou no tamanho do alívio que nós vamos sentir? Quanta mágoa vai desaparecer? Você tem noção do tamanho desse milagre interior? Mas todo milagre é fruto de uma única possibilidade, do amor a si mesmo e do auto-perdão, que é o que nos capacita a compreender e a perdoar os outros também. Porque é impossível perdoar o outro sem antes perdoar a si mesmo. Mas a gente passa a vida resistindo ao amor, que é a nossa essência, e fica se culpando e se punindo por isso. E aí? Agora você consegue entender os nós da sua vida? Sem amor e sem perdão a si e aos demais, os relacionamentos vão se deteriorando, o dinheiro vai sumindo, as pedras no caminho vão surgindo e se amontoando. É assim que nossos problemas vão se agigantando. Então começam os desentendimentos, as brigas, não é? Agora veja, se temos esses nós, que são problemas de ordem material, nós estamos começando a entender quando e onde eles começaram. Nas emoções mal resolvidas que se acumulam e se aprofundam ao longo do tempo, nos dando a impressão errada de que nós somos vítimas da vida, das pessoas, e não de nós mesmos e de nossos auto-enganos. Então, quantos pensamentos errados a gente tem? Como a gente enxerga o mundo, a vida, as pessoas, como a gente enxerga a gente mesma. São os nossos pensamentos e julgamentos que dão o rumo à nossa vida. Mas vai que você nunca fez essas reflexões antes e nunca tenha compreendido que as suas maiores dificuldades são justamente o que você veio aprender a equilibrar nessa vida, que é o que o seu mapa numerológico natal te mostra e te ensina como resolver. E nesse vídeo eu quis te mostrar que as práticas espirituais, como o diálogo interior e a troca de pensamentos, te ajudam a desatar os nós da sua vida, que geralmente começam com as mágoas. Por exemplo, você pode anotar novos pensamentos, como esses 3 que eu vou te falar agora, repetindo-os todos os dias. Anote-os aí. 1. Sei que o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. 2. Minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Decido agora libertar minhas mágoas para libertar a minha luz. 3. O amor não guarda mágoas. Acordo para o meu ser divino agora, deixando de lado todas as minhas mágoas. Anotou? Se não, volte o vídeo e faça essas anotações e repita diariamente isso para você ir se habituando
a aceitar deixar suas mágoas irem. Precisamos compreender que, ao guardar mágoas, estamos deixando de fazer as devidas reflexões. Então, não conseguimos ver as soluções que mudarão a nossa vida a partir de agora. Bem, eu espero ter contribuído para você enxergar como as suas mágoas constroem os nós que atrasam a sua caminhada e como acabar com elas e assim voltar a fluir com a vida. Mas se por algum motivo ainda não conseguir fazer isso sozinho e se organizar sozinho, veja na descrição dicas de como ser ajudado a acabar com elas. Como digo sempre, quem não se instrui não se cura. Não fique só nos remédios. Procure arejar sua mente, procure as informações certas, procure conhecer os segredos que estão disponíveis para você sair desse lugar de sofrimento e procure aplicar esses segredos na sua vida. Você só tem a ganhar. Tamo junto. Não se abandone nessa hora tão importante e vem com a gente. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, me ajude a ajudar. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá!